Olá, somos o CPECA, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator e da Atriz da Escola de Comunicação e Artes da USP. Esse podcast faz parte do projeto USP 22. Vamos lá? Laura Haddad é atriz, diretora e produtora cultural. Formada em Direito pela PUC Paraná, extensão em Língua Espanhola na Universidade de Salamanca, Espanha. Especialista em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Girona, Espanha. Mestre e doutoranda em Artes Cênicas pela ECA USP. Produtora do canal de conteúdo QG da Produção. Diretora artística do Palco Paraná. Proprietária da Duplo Produções. Produtora cultural sediada em Curitiba e com filial em São Paulo. Oi. Oi. Tudo bom, Laura? Saudades. Tudo certinho. Saudades. Eu também, de todos e de todas. Então, a gente começa aqui o nosso CPcast com você, que você é doutoranda, não é? Então, a primeira coisa que eu vou pedir é que você se apresente um pouco, para a gente saber, assim, quem é você? Bom, então vamos lá. Eu sou a Laura Haddad, sou atriz, diretora e produtora cultural. Sou formada em Direito, minha primeira faculdade foi em Direito, depois eu fiz Artes Cênicas. Hoje estou doutoranda, como o Coutinho falou, né? Já fiz o meu mestrado na USP e agora estou com doutorado. Sou mãe, tenho um filho de 22 anos que partiu recentemente para morar no exterior e foi trabalhar. E hoje entendo que a gente está num momento de fazer tudo, né? Porque depois de 2 anos aí isolados e isoladas, a gente acaba querendo fazer tudo, viver a vida de uma maneira muito intensa, assim. Então, além disso, eu trabalho com dublagem, com locução e sou pesquisadora, né? Da vida, não só da academia. Legal. Agora, então conta um pouco, assim, faz um apanhado, porque você já fez a qualificação, então você já está na segunda metade da tua pesquisa. Conta um pouco onde é que está a sua pesquisa. Bom, agora a pesquisa está guardada na gaveta, né? Porque eu acabei recentemente a qualificação, então não toquei nela propositalmente depois de alguns meses aí de trabalho. E tô deixando ela descansar um pouquinho para retomar agora, já no mês de junho, né? A minha pesquisa, depois até a gente vai falar sobre isso, eu acho, né, Coutinho? Ela já mudou 3 vezes. Isso é o efeito coronavírus, né? Mas atualmente ela está com esse título, né? Quarentena, o papel dos coletivos teatrais em nutrir por meios digitais e em tempos pandêmicos, públicos novos e os já existentes. Na verdade, é um registro muito sensível e muito pessoal de um momento que nós vivemos enquanto artistas, mas sempre, apesar de isolados, em estado de criação. Então, o objetivo dessa pesquisa é justamente estudar como que os artistas e especificamente alguns coletivos teatrais se comportaram durante esse período pandêmico. Como foi essa produção? O que impactou essa produção? Isso em termos não só de número ou em quantificação, mas também em qualidade de produção artística. E eu acho que nós passamos por um momento onde nós tivemos que redescobrir formas de nos fazer presente, de nos estarmos em estado de arte. E o meio digital foi uma delas.
E a gente sabe o quanto os artistas, num primeiro momento, pode parecer que tem um pouco de aversão, né? Puxa, vamos fazer peça online, vamos fazer texto em formato digital, será que vai dar certo? E não tivemos muita opção, tivemos que propositalmente entrar de cabeça nisso para poder sobreviver nesses quase 2 anos aí que ficamos isolados, né? Então a pesquisa conta justamente o registro, o relato desses artistas e como a gente pode pensar essa configuração nova, se ela vai perpetuar, se ela vai continuar, se a gente vai ter um modelo híbrido. Isso é uma coisa ainda que não temos como saber. E propositalmente eu fiz a pesquisa em 7 ensaios isolados, essa é a palavra, onde você pode ler eles isoladamente. Claro que intimamente, indiretamente eles estão relacionados, mas a ideia é que sejam 7 ensaios de um isolamento, né? Então são temas que falam sobre a digitalização, sobre a vida e a morte na pandemia, sobre o isolamento, sobre tem uma pesquisa que fala The Show Must Go Online, né? Se vamos continuar online ou não. E aí falamos sobre diversos processos de criação desses coletivos durante esse período tão terrível que a gente viveu e ainda infelizmente está vivendo. Uau! Por isso que eu gosto de tê-la como orientanda. E eu como você como orientador, né, Coutinho? A luz do fim do túnel, Coutinho. Depois nós precisamos conversar mesmo, porque eu tenho assistido bastante coisa, espetáculos, e aí tem uma opinião que eu queria partilhar com você. Mas voltando aqui ao CPCast, a gente tem proposto para as pessoas, né, as artistas e pesquisadoras como você, que partilhassem um pouco a experiência da pesquisa, para quem não está na academia, entender um pouco que parece ser um bicho-papão essa coisa da pesquisa, e como a gente no CPECA tem essa característica da prática, né? Então, assim, de quem vive ali a lida do dia a dia, a gente que está se propondo a partilhar um pouco este universo de quem é do mundo do fazer e também do mundo da academia. Você tem alguma história para contar para a gente? Eu tenho várias. Eu acho que você tocou num ponto super legal, de entender que às vezes a gente fala, puxa, né, tá no doutorado. A maior pergunta, a grande pergunta que todo mundo me fez e ainda me faz é, meu Deus, como é pesquisar no isolamento? Foi a salvação, eu diria. Porque poder estar em contato com esses artistas e poder, de alguma maneira, estar usando a cabeça voltada para uma coisa que está acontecendo agora, né? A coisa já está, né? Então, assim, não é um objeto de estudo, é uma situação de estudo. A gente já está vivendo isso, viveu e ainda vive, infelizmente, de alguma maneira. E isso impactou no comportamento, na forma como a gente encara a nossa criação. E a pesquisa teve muita dificuldade, né? O primeiro projeto que eu apresentei, ele era sobre modelos de comunicação de grupos teatrais. Como que o grupo se comunica, como que ele faz chegar essa produção artística para o seu público. Depois eu tive que mudar. Um pouco antes da pandemia, por conta até de disciplinas que eu tinha feito, né, dentro dos créditos, eu falei, peraí, eu acho que eu vou pensar mais num relacionamento de públicos e formação de plateia, e vou largar um pouquinho a comunicação, né, modelos de comunicação, modos de comunicação. E aí depois veio a pandemia, eu tive que mudar novamente e entender essa relação de público pelo meio digital. Então, eu tô facinha na pesquisa, né? Aconteceu alguma coisa, eu já mudo. Eu tô assim, eu já não posso nem garantir se eu vou terminar com essa configuração. Então, eu acho que o mestrado foi até um pouco
uma escola, né, para deixar um pouco esse medo de lado. Quando eu entrei no mestrado, eu ficava com muito medo de alterar qualquer coisa, ou saber se o orientador, né, ia gostar, ou se eu poderia ou não fazer isso, se o MEC ia me permitir, sabe, umas coisas assim, se a CAPES ia deixar, né? Então, hoje eu já entendo, com um pouquinho mais de caminhada acadêmica, que eu consigo ter um pouco mais de liberdade e entender que isso precisa ser algo prazeroso. Preciso ter tesão por isso, senão é melhor a gente, né, parar por aqui. Então, eu posso dizer que a pandemia veio, mas a pesquisa foi uma vacina artística aí, né, que eu tive para me segurar um pouquinho, eu falo até mentalmente, né? Todos nós aí sabemos que não foi fácil, né? Cada um conviveu com seus problemas, com seus dramas, com a dor e a delícia de convivermos com nós mesmos, né? Por tanto tempo. Às vezes eu sou a melhor companhia, mas muitas vezes eu não sou para mim mesma. Então, é difícil, né? E a pesquisa, de alguma maneira, me trouxe um contato e me trouxe uma possibilidade de me sentir um pouco no palco, de me sentir um pouco criando, de me sentir numa coxia de teatro, de me sentir em estado de produção, de poder analisar o que esses outros grupos passaram. E foram depoimentos lindos, Coutinho. Olha, eu tenho tanta coisa linda que assim, não tô nem falando em termos de entendimento, ou de teses, ou de teoria, ou de literatura voltada para a área. Eu tô falando de pessoas, né? Eu tô falando de depoimentos de pessoas. E como esses depoimentos me ajudaram a entender a minha situação, o meu momento. E saber que eu não tô só, de alguma maneira, porque é um período que eu acho que tem um contrassenso aí bem gostoso, bem interessante. Quanto mais a gente estava em isolamento, mais a gente precisava do coletivo, mais tentávamos nos conectar. E eu falo conectar porque foi uma conexão digital mesmo, porque qualquer outra não era possível. Então eu acho que, se tiver que mudar de novo, eu vou mudar para a 4ª vez, não vou ter nenhum problema com isso não. Me veio uma frase que é um estado de criação também, né? A pesquisa, né? Quer dizer, como numa criação de um espetáculo, a gente fica atenta a questões, às vezes, né? Andando na rua vem uma questão e é um estado permanente de se entender naquilo, né? Então, a arte tem um tanto de pesquisa, né, intrínseca. E nesse período pandêmico foi quase uma terapia mesmo, sabe? Uma terapia criativa, né? Então acho que tem esse lugar também. Agora a gente está retomando e aí eu falo isso mesmo, fico pensando, puxa, será que quando eu lançar essa pesquisa ela já não vai estar datada, ela já não vai estar obsoleta, né? Eu sei que a banca foi muito gentil, a banca de qualificação e carinhosa, e enfim, o Ivan, o Robson e você. A nossa banca foi agora, né? A gente fez agora ela na metade de abril aí. E digo que apesar de que vocês sempre falam, não, é importante esse registro, é importante a gente também entender esses processos de criação. Mas agora eu tô mais preocupada em dar voz a esses depoimentos. Eu entendi que eu preciso publicar isso para que esses artistas, de alguma maneira, tenham registrado isso que viveram, né? Que vivenciaram artisticamente e também emocionalmente. Porque passa por isso também, né? É sobre isso também, né? E partilhar isso com os demais, né? Não só com a classe artística, mas com quem se interessar por isso, né? Quem está lá estudando isolamento pela psicologia vai ter um registro de algumas pessoas da arte, enfim. Agora, você deve ter alguma história também daquelas que a gente resolve
põe como objetivo o azul e quando chega lá é vermelho. ou o famoso no erro a gente acha a melhor resposta. Sabe aquele tipo de situação que a gente vive, que volto a dizer, para mim é o mesmo lugar da criação artística, né? A gente se experimenta indo lá e fazendo, né? E aí vai descobrindo no fazer qual é o próximo passo, como você foi trocando, porque é isso, né? Enquanto a gente está pesquisando dentro do período antes da defesa, vai mudar porque a vida vai mudando e a gente vai observando o que ali, naquele momento, está se apresentando, né? Você tem mais alguma história desse tipo para partilhar aqui? Tenho sim. Quando eu estava durante o isolamento, né, eu acabei entrevistando algumas pessoas, e obviamente pela plataforma do Google Meet, né, ou por Zoom, enfim. E propositalmente algumas eu gravei, né, a pedido e com autorização da pessoa ou do coletivo, né. E como eu estava num momento mais tranquilo, assim, eu acho que mais calmo da minha vida, eu sou uma pessoa que tem uma agenda meio complexa aqui de trabalho. Eu tenho 4 empregos. É isso, né? Bem-vindo a gente ter que ganhar dinheiro. Não tem jeito, tem que fazer de tudo um pouco. Como eu estava mais ou menos parada, eu dormia bastante, né? E conseguia estar bem aí para entrevistar essas pessoas, qualquer que seja o horário que elas quisessem. E agora na retomada, né, com todos os artistas querendo voltar a produzir, então a gente está num ritmo muito frenético, assim, de produção, tanto eu como lá na produtora, a Duplo. E aí aconteceu que eu entrevistei mais um artista semana passada e pedi para gravar. Ele falou que tudo bem, aí começamos a gravar e eu deixei a câmera aberta e eu dormi sentada. Assim, dormi, mas assim, apoiado o braço, ouvindo ele, acabei dormindo sentada e ele falando. Só que ele estava tão empolgado falando, porque eu não interrompi ele, obviamente, nenhuma vez, que ele acabou falando de uma maneira tão linda que se eu quisesse fazer um espetáculo daquilo ali, eu poderia. Porque eu esqueci, eu dormi e deixei ele falando sozinho. E ele começou a fazer um monólogo e ele começou a chorar, a se emocionar, e daí ele ria, e daí ele falava, e ele estava tão nele, tão imbuído nos sentimentos e nas lembranças do período da pandemia e contando como é que está sendo essa retomada, que ele também esqueceu de mim. E acabou que eu dormindo funcionou melhor do que qualquer outra coisa. Então, acho que agora eu vou começar a dormir em todas as minhas entrevistas. Laura, você tem essa pegada objetiva pela necessidade, né, da vida, não é? Opa! Você sabe que eu tenho um esquema? É horrível falar isso, tá? Mas eu vou falar, já que eu tenho uns minutinhos. Como eu tenho uma série de reuniões durante o dia, né? Eu também trabalho na Secretaria aqui de Cultura, né, do Estado. Sou diretora artística aqui de uma OS, né, que é vinculada à Secretaria de Comunicação e Cultura. A gente tem uma série de reuniões durante o dia, né? E eu boto um reloginho mesmo, tá? Faço um cronômetro. A pessoa tem 40 minutos para me dizer o que ela precisa dizer. Porque depois eu já cheguei a esse número, tá? Olha que horror isso, né? Claro que é só para trabalho isso, né? Não é para amigos. Mas depois de 40 minutos, a pessoa começa a ficar redundante, ela começa a repetir certas coisas. E daí já começa a complicar, né? Então eu falo, eu deixo bem claro, você tem 40 minutos para dizer o que você precisa dizer. Que eu vou ter também esses 40 minutos para te dizer o que eu tenho sobre o que você me falar. Então, é por aí a coisa. Então tá bom. Dona Laura Haddad, quer falar uma última coisa? Obrigado pela conversa. Foi uma delícia. Queria agradecer você por esse projeto lindo aí, né, do CPCast.
Acho que mais projetos precisam, né, para que a gente possa falar sobre as nossas pesquisas sem esse verniz acadêmico, né, sem essa eu acho que poder falar de uma maneira mais coloquial e mais tranquila sobre as coisas, né, e que as coisas não são assim tão terríveis. Acho que esse projeto vem justamente para desmistificar um pouco, né? Então, te agradecer, parabéns pela iniciativa, agradecer ao Amalfi também, e quem está nos ouvindo aí, né? A Sandra, o Gilson e a Sofia querida. E tamo juntas, sigamos aí no amor e na arte, né? Aí, quem quer fazer uma pergunta? Laura, querida. Na sua pesquisa, tem alguma história que você fala, nossa, essa história eu gostaria, mas não vou colocar na pesquisa? Assim, alguma coisa que aconteceu? Fora essa do seu entrevistado, que é excelente, que você já compartilhou conosco, mas existe alguma história que você fala, não, isso aqui eu não vou colocar, mas mereceria de alguma forma? Tem. Obviamente eu não vou citar nomes, mas pessoas que a gente conhece, enfim, então, mas são amigos queridos, assim. Nós tivemos muita gente que mudou de profissão, né, nessa pandemia. Gente que não conseguiu se sustentar, né, artisticamente, e teve que trabalhar de outras maneiras, né, com outras funções. E é absolutamente natural, e isso não é nenhum demérito, muito pelo contrário, né. E eu tenho um amigo meu que virou porteiro do prédio dele, trabalhou como porteiro. E ele ficou muito... Bom, enfim, essa pessoa, ela tem uma história de vida muito, 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 muito sofrida, assim, já viveu muita coisa. E ela trabalhava nos anos 70, assim, final dos anos 70, começo dos anos 80, ela começou a ser crooner em bar, cantava... E depois virou stand-up, quando a palavra stand-up ainda nem surgia, então ele contava causos, né? É um ator. E agora ele é ator, mas está porteiro do seu prédio. E toda vez que chega o pessoal do iFood lá para entregar comida, enquanto as pessoas... porque as pessoas demoram, né, Marcelo, pra descer e pegar comida, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque os caras estão trabalhando, os caras estão ganhando por tempo ali. Ele conta um trecho de um texto de uma peça de teatro. Ele pergunta se pode e ele fala rapidamente, assim, ele tem um caderninho onde ele separa... assim, personagens, né? E pequenos trechos, pequenas frases, pequenos solilóquios, assim... parágrafozinhos, e ele fala, olha, você quer ouvir um texto de um personagem de Shakespeare? Vamos supor, né? Aí o cara fala, sim, quero. Daí ele separa lá, ele tem tudo catalogado, marcadinho, e enquanto o entregador tá esperando a pessoa descer, ele tá interpretando, ele tá assistindo aí uma performance desse meu amigo. E a maneira que ele tem de estar junto, de estar exercitando, e de poder escrever, de poder de alguma maneira estar atuando, né? Porque ele é um grande ator que a gente tem aqui, e que por conta do destino acaba que, né, não está podendo retomar. E então eu acho que nós saímos da arte, mas a arte não sai da gente, não, de jeito nenhum. Nossa, que lindo isso, que linda história. Palmas para esse ator, né? E eu acho que a arte é isso, né? A arte tá debaixo da pele da gente, né? A gente pode às vezes tentar esconder, mas não tem jeito. E ele falou que ele vai fazer uma peça sobre portaria de prédio quando ele voltar. Demais. Obrigado, viu, Laura? Imagina, amor. Muito obrigada a você. Gente, o Amalfi é preciso que se diga isso. O Amalfi é a Relações Públicas da ECA, né? É o cara. Lá em 2015, 2016, quando eu comecei lá na USP, eu estava completamente perdida, eu não sabia nada, não sabia nem onde que era a portaria de entrada. Eu parei do lado da secretaria, depois de muito custo, demorei para achar onde era a secretaria da pós-graduação.
E tinha um rapaz do meu lado, parado, me observando, e ele me viu angustiada, perguntando um monte de coisa. Eu não sabia onde é que era a minha sala, era o primeiro dia da aula, da disciplina. Não sabia como preencher formulário, não sabia nada. Era assim, zero conhecimento, assim. Parecia primeiro dia de aula no Jardim 2. E foi o Amalfi que me estendeu a mão e foi assim, me acompanhou em tudo, me levou em tudo, me ajudou a preencher tudo. Então tem alguns anjos aí dentro da ECA e o Amalfi certamente é um deles. Que bom que é podcast, assim ninguém vai ver que eu tô vermelho. Laura, que demais ouvir sua trajetória. Confesso que deu um grande alívio no meu coração saber que você mudou a pesquisa diversas vezes. Porque eu acho que eu tô nesse processo aí de mudança da pesquisa. E aí eu queria, acho que, ouvir um pouco de você, assim, falando dessas verdades absolutas que a gente acha que encontra no meio do caminho. E aí no meio do caminho a gente fala, nossa, não é isso. Então, assim, de como foi para você esse processo de desapego das nossas verdades, ou alguma coisa que você tinha que você falou, cara, é isso, e aí de repente você descobriu que não era isso. Ai, olha, eu acho que talvez eu vou ser cancelada depois de falar aqui, mas eu vou falar, tá? Daí você corta depois se a gente achar que não rolou. Eu nunca acreditei em nada dessas verdades aí. Te digo de verdade, assim, academicamente falando, tá? Quando eu comecei o mestrado, eu tinha medo, mas eu sempre quis, assim, entender um pouco melhor mesmo se era isso, sabe? Aí as pessoas falam, meu Deus, agora você vai ter que, meu Deus, como é que você tá conseguindo trabalhar? E como é que você tá conseguindo escrever? Gente, de boas, tamo aí, tamo fazendo, tá tudo certo, né? E eu tenho uma coisa assim, mas é um processo meu também. Eu faço pequenos internamentos, assim, sabe? Eu escrevi a minha dissertação em 10 dias. 10 dias. Eu fiquei 10 dias sentada no computador dia e noite, só levantava para ir no banheiro e voltava. Porque essa história de ficar escrevendo um pouquinho cada mês, isso me enlouquece. Não dá. Então eu vou sentar e vou fazer a coisa de uma vez só. A mesma coisa foi com os relatórios de qualificação, tanto do mestrado quanto do doutorado. Tava tudo atrasado, eu tinha um prazo para entregar, o Coutinho já falou disso. Sentei em 10, 12 dias e fiz, né? E pronto, e deu e acabou. Não vamos mais pegar naquilo. Eu acho que no começo é mais difícil você se desapegar disso. Por insegurança de começo de caminhada, né? Faz parte. Depois também tem uma coisa da idade, né? Eu já vou fazer os meus 50 anos aí, então eu já tô meio que não dando muita importância para tudo que se falam e tudo que a gente ouve, enfim. E também da gente não se aquietar, né? Da gente não aceitar tudo que nos dizem, né? Nos falam, nos impõem. Acho que a academia também está mudando. A academia também entendeu que ela precisa mudar. Porque senão ela se isola. Não tem como, né? Quando a gente fala que há um elitismo, eu acho que há mesmo, de verdade, né? Nesse pensar, nesse pensamento acadêmico, de não querer colocar em palavras mais acessíveis, de não, né? Eu procuro sempre fazer uma escrita onde todo mundo possa ler e todo mundo possa entender, sem muito rebuscamento, sem muitas palavras difíceis, e acho que isso passa também pela forma da carpintaria como a gente escreve. A carpintaria da escrita vai mudando. Você vai entendendo que essa pesquisa ela não é para mais ninguém, ela é para você. Pelo menos eu penso assim. Então, se é para mim, como que eu gostaria de ler essa pesquisa, né? Como que eu gostaria de fazê-la? Eu sei que pode parecer um pouco egoísta isso, e nem acho que nem é o propósito central e original de uma pesquisa acadêmica, né? O objetivo é o compartilhamento, é o conhecimento amplo e restrito para ser compartilhado e consultado. Mas acho que tem esse lugar de você não aceitar certas coisas e propor também. Não adianta só não aceitar, né? Eu não quero fazer isso. Eu dei aula na PUC muito tempo e os meus TCCs da graduação que eu orientava, eu falei, tudo bem, você não quer escrever assim, então como é que você quer fazer?
os meus orientados e orientadas, como é que você quer fazer? Você quer propor de outra maneira, apresentar essa pesquisa? Eu falei, sim, quero. Então, beleza, então vamos lá. Então me propõe. Foi a mesma forma que eu fiz com o Coutinho agora. Tem um dos ensaios que eu falo sobre itinerância digital. A gente reconfigurou o conceito de itinerância, né? Antes, o conceito de itinerância nos teatros, na circulação, era a gente circular pelas cidades. Hoje, a itinerância, ela está no campo digital, né? A gente começa um espetáculo no WhatsApp, depois vai para o YouTube, depois vai pro Zoom, depois vai pro Spotify, depois vai pro TikTok, depois vai pro Instagram. Então tem um ensaio que eu falo sobre essa itinerância digital. E eu propus pro Coutinho, né, meu orientador amado, falar, posso fazer esse ensaio também nessa itinerância? Eu posso começar com texto, depois eu gravo um vídeo, depois eu vou para um podcast, depois eu vou para uma imagem, depois... Falei, claro, pode. E a banca super curtiu, né? Então, um dos ensaios é assim, você vai passando por diversas mídias, por diversos gadgets, né? Aplicativos e programas e formas de comunicação, porque a gente está se comunicando de diversas maneiras. Agora a gente está aqui se comunicando de uma maneira muito, muito peculiar, muito inóspita até pouco tempo atrás, né? A gente não achava que a gente poderia estar assim, mas é assim a forma que a gente tem e é isso que a gente tem que explorar. Então, meu Deus, eu tô me alongando, viu? Vai cortar metade desse negócio aqui. Ó, não sou tão objetiva assim, Coutinho, veja só. Então é isso, mas sem medo de ser feliz, né? Bora lá. Não tem essa história de, não vai dar. Vai dar sim, vai dar. Se é objetivo, é com o teu orientador, eu sei disso. Vou mostrar serviço. Tá bom. Então vamos encerrar aqui? Vamos. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Conheça mais sobre nós, o CPECA, no Instagram, @CPECA2019. Até mais. Aqui a gente